Olá, então o vídeo de hoje é sobre a vitória de Lula nesse segundo turno das eleições do Brasil. Já de imediato digo que foi um resultado muito apertado, acho que o próprio PT não estava muito esperando por um resultado tão apertado assim, né? Ironicamente, quem acertou de novo foi o Paraná Pesquisas, né, que disse uma previsão lá e realmente bateu quase que certeiro o resultado, né, das eleições, né, a pesquisa que eles lançaram, né, de todos os institutos de pesquisa foi o que realmente foi o que mais acertou, né. Mas isso aqui fica uma lição, né, porque apesar de tudo, muita gente está ignorando que o esquerdismo ele existe muito no Brasil. As pessoas falam, o MBL está falando, né, que não, que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, não sei o que, será? Será que o Bolsonaro, se tivesse feito todas as medidas que o MBL e o Nando falam que deveriam ter sido feitas, será que se ele tivesse feito, será mesmo que ele teria ganho esse segundo turno? O que é mais engraçado porque essa gente, em 2014, falou que ficou absolutamente triste com o resultado da eleição da Dilma em face do Écio Neves. O Écio nunca foi de direita, nunca foi nenhum candidato liberal, ele era inclusive, depois se provou que ele era bastante estatizante na economia, era a favor de intervenção na economia, aumento de impostos. E você via um MBL, um Nando Moura na época muito tristes, inclusive eles falavam de fraude nas urnas, falavam que o resultado foi suspeito. E hoje em dia eles rechaçam totalmente esse discurso de fraude nas urnas. Eu não estou falando que teve ou que não teve. Eu só acho isso irônico, o movimento da terceira via em oposição total ao Bolsonaro. Né? Não que ele tenha sido perfeito, eu já falei aqui no vídeo, ele não fez um governo perfeito, há muitas discordâncias. Porém, você querer atacar um sujeito como se o Bolsonaro, como se por causa disso foi o motivo da derrota dele, eu acho que é muito errado. Ainda mais porque o laranja do Arthur Duval, a quem o Nando Moura apoiou, ele não ganhou nada. Então, assim, a verdade é que houve um derretimento na direita como um todo e um crescimento, sim, da esquerda. A grande questão que ficou fora desse debate político todo é a defesa da pauta da liberdade. E o MBL foi um dos movimentos que mais apoiou a desintegração da nossa liberdade. Né? As pessoas foram, de novo, elas acolheram de novo o discurso estatista de que precisamos do Estado para isso, de que precisamos do Estado para aquilo, de que precisamos do Estado para tanto número de coisas. E o que o Lula falou lá no início da pandemia é verdade. A pandemia, o Covid, destruíram a narrativa anti-Estado. A população pensou, se não fosse o Estado, o que seria de mim sem o que seria, se não fosse o Estado, o que seria o que seria, né, de mim nesse momento de Covid? As pessoas pensaram isso. A maioria das pessoas passou a defender o SUS virou intocável, você pode perceber como o SUS se tornou intocável. Muita gente falava que parece que antes a privatização do SUS era algo mais defendido, depois meio que ficou impensável a privatização do SUS. O próprio MBL deu argumentos para isso. O próprio MBL agora se tornou opositor da privatização do SUS ou uma desregulamentação do Estado. Então, assim, muito tem que ser aprendido nessas eleições, mas o principal, o Bolsonaro ganhou em 4 regiões. O Bolsonaro ganhou no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ele perdeu no Nordeste, que ele havia perdido em 2018 e voltou a perder. Não teve nada de anormal. É verdade, o apoio dele no Sudeste diminuiu. Essa região foi a que mais fez a diferença
porque a diferença ali de votos foi de um pouco mais de 2 milhões. Se ele tivesse ganho uns 3 milhões a mais, né, ele conseguiria ganhar. Mas mesmo assim, mesmo que o Bolsonaro fosse eleito, qualquer um dos dois que tivessem vencido, a narrativa ia ser a mesma. Que o Bolsonaro ganhou pouco, que o Bolsonaro ganhou uma margem pequena e que, né, a esquerda ia ficar com aquele discurso de que não é meu presidente e tal, né? Só que como foi o Lula, agora esse discurso é nosso. Porque apesar da derrota, agora nós voltamos a ser oposição. Depois de tanto tempo, nós voltamos a ser oposição. E eu criei esse canal justamente porque eu imaginava que em algum momento isso poderia acontecer. O nome dissidente vem justamente isso, né? Porque realmente eu quero fazer oposição a ponto de irritar realmente a esquerda, né? Ao ponto de realmente deixar a esquerda revoltada. Eles falam, não, mas você vai ser oposição a tudo. Não, vou ser oposição a tudo que for ruim. Passaporte sanitário, vou ser oposição a aumento do Estado, vou ser oposição a benefícios para criminosos, vou ser oposição a financiamento de ditaduras no exterior, né? Vou ser contra utilizar dinheiro do pagador de impostos para financiar ditaduras aí mundo afora. Eu, inclusive, um gráfico que mostra muito bem o financiamento de BNDES para países do exterior e é gigantesco no período Lula-Dilma. Quando Temer assumiu, isso foi a zero praticamente. E o Bolsonaro continuou nesse mínimo de zero. Isso nos mostra muita coisa. Quem ficou realmente feliz com a eleição de Lula? Por que é provável que inicialmente até o mercado meio que reaja positivamente em algumas situações? Estou falando que vai ser todo mundo vai reagir positivamente, mas porque o Lula provavelmente deve estar pensando em dar dinheiro para muita gente dessa parte aí que da mídia, né, que também foi a favor dele, né, em face ao Bolsonaro. Mas esse apoio ele não vai durar por muito tempo, porque ele já disse num discurso que ele não vai negociar para a direita. Né? O Lula falou isso abertamente, que ele não vai negociar e não vai falar com a direita, que ele só vai falar com a esquerda, com o centro e com a esquerda mais uma vez, que não vai buscar diálogo. Isso eu já esperava, porque o Lula não vem com o mesmo discurso de paz e amor que ele veio em 2002, porque ele sabe que mensalão agora não vai ser suficiente, porque a oposição dele vai ser ideológica, né? A oposição dele não vai ser mais oposição por oposição, porque antigamente não tinha direita e esquerda, era partidarismo, né? Você se fazia oposição ao Lula, ao PT, porque era o PT. Agora você existe direita e esquerda. Então é uma oposição muito mais ideológica. E um grande medo que eu tenho é alguns ali apoiadores do Bolsonaro não serem oposição de verdade por medo de represálias ou medo de certas coisas. Não tem que ter medo. Se acontecer alguma coisa, pede asilo político, saia do país. A pessoa tem uma certa condição financeira, né? Agora é hora de a gente fazer barulho. É hora de a gente fazer barulho, espernear, ser oposição. Quem foi eleito tem que usar o Congresso, né, para realmente falar muito, né? Para falar muito contra esse governo lulista, que já de fato, ele já é um governo que não tem... ele não é um governo legítimo porque o Lula é um ladrão mesmo, né? O Lula é um ladrão. Ele roubou demais e foi só absolvido, né? Eles insistem em falar isso, mas não foi absolvido, né? O processo dele foi anulado, votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Inclusive, Cássio Nunes falou contra o voto de Gilmar Mendes, que utilizou uma prova ilícita para anular o processo do Lula. Já expliquei isso em diversos outros vídeos, né? Muita gente de Goiás, de Santa Catarina, muitos caminhoneiros já estão começando a falar em fechar as rodovias, fazer greve, não deixar realmente o Brasil funcionar. Tem muita gente pedindo intervenção militar. Não acho que intervenção militar seja o correto.
acho que agora lutar por uma causa ainda maior, e dessa vez definitiva. Lutar por secessionismo. Porque o Lula até pode governar o Nordeste, ele até pode governar aquelas regiões ali mais para o Norte. Mas o Sul ele nunca vai governar. Sul ele nunca vai governar, Centro-Oeste ele nunca vai governar. O recado foi dado. As pessoas estão falando, mas o Lula foi absolvido pela população. Por parte da população. Parte da população absolveu o Lula. Não foi a totalidade da população que absolveu o Lula. Outra coisa também que não concordo, que muita gente está falando aí nas redes sociais, que o Lula ganhou em lugares onde tem mais pobreza. O Bolsonaro venceu no Norte. O Norte tem muita pobreza também. As pessoas estão esquecendo que a pobreza não é o problema. A pobreza não é o problema. Tem uma coisa que se chama teologia da libertação. Fiz um vídeo, não sei quando vou lançar, preciso ver se realmente está tudo ok, né? Porque preciso dar uma revisada no vídeo. Mas o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é um movimento pseudo-católico de marxistas que se infiltraram na organização, na igreja, né, católica, e utilizam isso para fazer lavagem cerebral nos seus fiéis e dizerem que Jesus Cristo era um comunista. Eles falam isso, que Jesus Cristo era um comunista, que Jesus Cristo era socialista, que ele fazia igual ao socialismo. Então o que acontece? Muita gente, realmente eles idolatram Lula a ponto de equipará-lo como se fosse um messias ou um deus ou alguma coisa desse tipo. E não é pobreza. Não é pobreza. Também tem a questão ideológica. O Nordeste é realmente uma região bem de esquerda, desde 2006, né, eles votam pesadamente pró-Lula, né? A gente tem que lembrar que em 2006 o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro, né? Então, assim, apesar da derrota, o Lula nunca teve tão pouca porcentagem e margem de vitória perante um candidato nessas eleições. Nunca. Ele sempre ganhava com sobra. Essa eleição foi a eleição mais apertada da história desde a redemocratização. O Lula mal cresceu no segundo turno. Ele não conseguiu crescer e ele sabe disso. Agora é fato que ele vai utilizar o STF, ele vai utilizar o judiciário para perseguir opositores políticos. Isso é o início da venezuelização, mas nós podemos ser rápidos, né? Eu acho que os caminhoneiros devem não pedir intervenção militar, porque isso não vai resolver o problema. A gente ainda vai ter o problema chamado Nordeste. Goste você ou não, realmente, eles têm essa coisa de teologia da libertação. Que a teologia da libertação, socialismo radical, eles realmente são radicais a esse ponto. As pessoas só vão aprender quando não tiver mais o Bolsonaro lá e tiver uma eleição entre o PT e um cara ali aleatório do Centrão, e o cara do Centrão tomar chumbo de novo do PT no Nordeste. Parece que vocês não aprenderam. Olhem a eleição do Aécio Neves em 2014. Foi a mesma história. O próprio Bolsonaro em 2018 perdeu lá. Ah, mas ele teve mais votos. Mas é muito pouco. Como é que você vai ganhar? Esse que é o problema. Por isso que a maioria das pessoas ficam frustradas. Você ganha bem em quase todas as regiões, mas o peso do Nordeste é tão grande, por conta da aceitação do Lula e do PT lá, que não adianta você votar. Não adianta. Então, eu acho que esse negócio de intervenção militar, eu não sou favorável. E não é porque, não. Separatismo, fazer ali, lutar por um semipresidencialismo, lutar por uma confederação. Confederação acho que é uma coisa mais, assim, que seria mais aceitável, né? Porque você não aboliria a República Brasileira, mas em vez de ser federalismo, você iria por confederalismo. Outra coisa também que eu já ouvi falar, não, mas a gente tem que defender o federalismo americano. Não, o federalismo brasileiro, ele é igual ao federalismo americano. A diferença é que o federalismo brasileiro, ele era muito mais, na verdade, né? Os Estados Unidos era muito mais descentralizado porque era uma confederação. Como ele era uma confederação, por isso que fala-se dos Estados Confederados do Sul, porque ele era uma confederação. Depois se juntaram com os Estados Unidos e depois eles queriam se tornar confederados de novo. Por isso que teve a Guerra Civil Americana.
né? Eles queriam se separar, eles queriam formar de novo um estado confederado, e o Norte não deixou, né? O Norte não deixou e teve aquela guerra toda, né? Aquela guerra civil brutal, né? Aqui no Brasil, é possível formar um movimento mais assim nesse sentido, porque de certa forma isso não iria abolir o Brasil como um território nacional, mas por ser uma confederação você ia dar independência de leis e de tributos para os estados seriam independentes, é como a União Europeia, né? Cada estado da União Europeia ele decide sobre as suas regras, né? Ele basicamente ele tem soberania nacional. Aqui no Brasil seria a mesma coisa, os estados do sul teriam essa soberania, porém ainda teria uma união em algumas coisas, por exemplo, provavelmente esportes. Os estados ainda seriam conectados, então você teria muito atleta representando o Brasil como um todo, né? Enfim, não se sabe, mas é uma forma, assim, digamos assim, menos radical de separatismo, né? Seria uma confederação, né? E aquilo, federação americana, ela era descentralizada, na verdade nem era federação, era um regime descentralizado e se centralizou. Então o que acontece? Como era um regime descentralizado, gente, é óbvio que a União ia ficar com menos atribuições, porque os estados é que detinham o poder e eles é que passaram atribuições para a União. Então a União tem menos atribuições. Aqui no Brasil, foi o contrário. O Estado unitário é que tinha a maior concentração de leis, né? Então ele passou pouco por Estado. Então foi o contrário, aqui foi uma coisa que descentralizou. Lá eles centralizaram, né? Então, não acho que essa seja uma boa ideia. Existem muitas propostas para serem discutidas. Agora, é evidente, o Lula não vai vir como ele veio em 2002. Ele vai criar um monte de ministério, vai recriar o Ministério da Cultura, já falou isso. Vão aumentar o peso do Estado na nossa cabeça. De onde ele vai tirar dinheiro disso? Ele não disse. Ele mesmo não sabe. Perguntaram para ele, mas você vai aumentar o poder do Estado, mas de onde você vai tirar esse dinheiro? Ele falou, vou tirar dinheiro tirando, né? Então, realmente ele não sabe de onde vai vir esse dinheiro, ele mesmo não sabe dizer, né? Mas a gente sabe, imprimir dinheiro, né? Ele vai realmente imprimir dinheiro, e essa é uma coisa que eu aconselho a maioria das pessoas fazerem agora, é comprar dólar ou comprar Bitcoin. Para a maioria das pessoas, compre dólar, né? Não deixe seu dinheiro na poupança, porque realmente não vai valer a pena. Até por uma medida de segurança, né? Porque o dólar ele não é controlado por um maluco que gosta do MST, que é radical, de esquerda, mas que, enfim, é uma forma de se proteger, né? Você tem algo em dólar, qualquer coisa que o Lula for fazer ali no governo dele, no sentido de imprimir dinheiro, não vai surtir efeito para você. Tem mais algumas coisas que eu queria dizer. Acho que a gente tem que pensar em quem vai apontar para 2026, já nos prepararmos para as eleições de 2024. Tarcísio ganhou em SP, né? Tarcísio ganhou em São Paulo, foi uma vitória muito importante, porque o Lula não vai ter controle no estado com maior receita do Brasil, né? E óbvio, em qualquer ocasião a gente vai poder fazer oposição aqui no estado de São Paulo ao Lula, né? Então, de certa forma, nesse sentido foi muito bom, né? Foi uma derrota em partes, porque ainda elegemos um governador. Agora, a grande questão e o grande medo que muita gente fala é se o STF vai respeitar o pleito, ou se só vai respeitar o Lula, né? Essa é a grande questão que muita gente já levantou, né? Estão falando que o STF está se posicionando aí no movimento de caçar muitos bolsonaristas, muitos candidatos aí de direita que foram eleitos para reduzir, né, a oposição que o Lula vai sofrer, né? Se eles começarem a caçar diversos deputados ali
de direita realmente vai ficar muito mais fácil para o Lula fazer o que ele quiser, porque um voto nessa ocasião faz muita diferença, né? Muita gente já falando que o Centrão vai pro Lula, que não sei o quê, que o Centrão vai ficar pro Lula, que vai ter muita gente ali no governo do Lula. Provavelmente vai ter muitos ministérios ali que o Lula vai colocar em nome do Centrão. Tem muita gente que zoou, né? Falou que o Felipe Neto vai ser colocado para ministro da Cultura, né? O Haddad provavelmente vai ser o ministro da Educação, que é o que estão falando, né? Diversos petistas vão voltar. Estão falando que a Dilma vai ser ministra do governo dele, né? Óbvio, é uma forma de agradecer, né? Pela Dilma ter praticamente se queimado completamente naquela época que ela botou o Lula para ministro da Casa Civil, né? Provavelmente a Dilma vai ser a ministra da Casa Civil. Agora que não tem mais eleições mesmo, é só daqui a 4 anos, ele bota a Dilma lá, a Dilma foi horrível, ninguém vai poder mudar de voto, então ele simplesmente coloca a Dilma lá dentro. Tem outros caras ali também do PT, mas da ala radical, que ele provavelmente vai colocar. Realmente não dá para saber, né, ao certo o que vai ser, né, em 2023. A verdade é que eu já sei que vai ser se nada for feito em relação a movimentos separatistas, né, ou até mesmo busca aí para uma mudança de regime, né, um confederalismo, né, que separe mais as regiões, que dê mais independência financeira e política para as regiões, né? Se isso não for feito, realmente vai ser muito difícil desse cenário ser positivo. Porque o Lula tem o STF e o TSE nas mãos dele e ele vai botar mais dois lá. Mais dois Gilmar Mendes ali, mais dois Ricardo Lewandowski, né? A gente sabe que ele vai provavelmente botar pessoas jovens lá, né? Porque se ele botar pessoas, tipo, sei lá, com 50, 40 anos, a pessoa vai ficar lá por mais 20 anos, então você não vai ter como tirar aquelas pessoas de lá, só por impeachment, né? Então isso é muito catastrófico realmente, é muito triste. O pior de tudo não é nem a eleição do Lula, porque ele mesmo não vai ter muito poder, o problema é realmente o STF. Politicamente o STF vai poder dar muito aval para as medidas do Lula, né? Provavelmente vão decretar inconstitucional a redução do ICMS, provavelmente vão fazer um monte de coisas ali para aumentar impostos de novo. É aí que entra o algoritmo, né? Sonegação fiscal, né? Como o Daniel Fraga já falava, você quer protestar? Sonegue. Não há outra forma melhor de vocês protestarem. O melhor protesto é sonegação mesmo, nessa atual situação. Não há outra forma, né? Além, óbvio, de sair nas ruas e pedir separação, ou, né, mudança de regime, né, um regime mais descentralizado. Mas realmente é uma situação para se pensar, né, em uma alternativa. Mas jamais achar que vamos poder conversar com o Lula. O Lula não vai ser aquele cara de 2002, 2006, aquele neoliberal, né, que as pessoas aí da mais esquerda radical falam que o Lula foi muito neoliberal, que o Lula ele não foi radical como ele prometia ser, né, que ele conversou muito com o mercado. Ele vai ser um Lula muito diferente. Ele vai ser um Lula muito diferente. E uma forma, como eu falei, que eu continuo defendendo é separação. Acho que agora é hora da gente realmente pensar em uma alternativa mais duradoura, para nos livrarmos do petismo, do comunismo, do socialismo de uma vez por todas. E tem poder para isso, tem gente que vai apoiar. Gente, foram 58 milhões de pessoas. A diferença do Lula pro Bolsonaro foi de 2 milhões de alguma coisinha. Vocês acham que não tem gente que é nulo e que votou nulo, que não é a favor de secessão, separação? Claro que é. Temos muito mais gente que é a favor desse tipo de coisa, que poderíamos reunir essas pessoas e realmente apoiar uma coisa que vai durar mais. Né? Até podemos deixar o STF lá para os outros regimes, toma o STF aí. Porque esse é um regime falido.
Ou faz o semipresidencialismo, mas aí vai durar mais, vai demorar mais, eles podem depois mudar, é uma coisa que não é permanente. O PT pode melar isso aí também, agora que eles estão no poder, eles vão continuar no poder, sabe-se lá até quando, né? Agora que eles vão ter a máquina pública, eles vão comprar voto pra caramba. Realmente é uma situação complicada. Mas é isso, gente. Analisem o mapa das eleições. Eu estava vendo o mapa das eleições. O Bolsonaro veio praticamente de todas as regiões. Ele só perdeu numa região e foi ali que foi justamente o motivo dele ter perdido. Ah, mas ele não foi tão bem em São Paulo. É verdade, ele não foi tão bem em São Paulo. E o que mais me deixa revoltado é que essa galera isentona, essa galera que se diz aí da terceira via, essa galera lutou pelo voto nulo. Eles lutaram pelo voto nulo. Mas em 2020 eles apoiaram o Bruno Covas. Em 2014 eles apoiaram o Aécio Neves. Quem eles têm? Qual moral eles têm para falar que o voto nulo era certo? Vocês votaram Aécio Neves e Bruno Covas. Eles não têm moral. Se a gente votou em Bruno Covas, gente, votaram em Bruno Covas, votaram no PSDB, a maior máfia desse país. A maior máfia, eles aumentam, todo o governo eles aumentaram impostos. É até inacreditável como que o PSDB ainda continua a estar de pé. Porque o PT sugou todos os votos da esquerda. Como é que tem gente que vota no PSDB ainda? Mas é isso. Realmente a eleição foi perdida, né? Apesar de ter saído com aquele gosto de, pô, mas perder, mas ganhamos. O Tarcísio foi eleito, ganhamos no Sul, ganhamos aqui, ganhamos ali, né? A eleição muito parelha, 2 milhões de votos, foi a pior vitória da história do PT. Mas eles vão usar a narrativa de que isso realmente eles foram absolvidos pelo povo brasileiro. Não pelo povo brasileiro, por um povo específico que eles foram absolvidos. Aqueles que acreditam na teologia da libertação. Né? Infelizmente é isso. Tem mais coisas que eu gostaria de comentar, mas vai ficar muito mais longo esse vídeo. Mas deixo aqui, não acho que, reitero aqui meu argumento, não acho que intervenção militar é uma boa coisa, isso não resolveria o problema. A esquerda ia falar depois de 20 anos nas escolas, cara, eles deram um golpe, não sei o quê. Eles são violentos, o que? Não. Para solucionar esse problema de vez, é só por meios de separação ou de uma outra forma. Porque colocar o exército não me parece ser uma coisa muito positiva, e até nem acho que o exército vai ser favorável de uma coisa desse tipo. Isso teve fraude, não. Isso também é outro assunto para outra hora. Né? Apesar de a fraude, obviamente, ser totalmente possível, o resultado das eleições foi muito apertado. Foi praticamente 50-50. Então, isso deixou uma margem, né, que o PT não gosta de admitir, que sim, separatismo é algo moralmente aceitável. Porque imagina você ser uma população que votou 70% no Bolsonaro e vai ter que aguentar o Lula. Porque o cara lá, está a 3 mil quilômetros de distância, porque a população lá de um local que votou, que está localizado a 3 mil quilômetros de distância, votou num cachaceiro descondenado e corrupto, e ladrão. Essa é a questão. Em todo lugar do mundo, separatismo é aceito, é aceitável. Eu vejo muitos bolsonaristas defendendo ali os separatistas da Ucrânia. Por que não defender separatismo no Brasil também? Né? O Brasil, inclusive, eu acho que o ucraniano e o russo são muito mais próximos do que um catarinense e um baiano. Um russo e um ucraniano é muito mais próximo um do outro do que um catarinense e um baiano, um catarinense e um maranhense. Separação é direito de se autodeterminar.
Nunca esqueçamos isso. Direito internacional, autodeterminação dos povos. Temos sim argumentos. Autodeterminação dos povos. E é isso que nós temos que buscar. Um abraço. Curtam, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo.